Olá, pessoal. Estamos aqui com a correção de uma das questões, né, do vestibular do primeiro semestre de 2026 da Faculdade Sírio-Libanês, tá? Então, para hoje, eu escolhi uma questão que trata de um caso aqui que já foi tratado aqui no canal, em uma questão que é no vestibular Albert Einstein, né, de 2025. Então, é aquele famoso caso da cor da pelagem dos gatos, né? Por que que machos só podem ser pretos ou laranjas, enquanto que as fêmeas podem ser pretas ou laranjas, ou ainda manchadas, terem as duas coisas, né? Quem já viu a questão do vestibular Albert Einstein já vai lembrar, já vai saber que é um caso de herança ligada ao X, ligada ao sexo. Por ser ligada ao X e o macho só possuir um X, porque ele é XY, né, o mesmo sistema de determinação sexual de nós humanos, é, ele só pode ter um dos alelos, já que ele só tem um X, ele só pode ter uma das versões. Então, ou ele vai ter aquele alelo correspondente à cor laranja, ou ele vai ter o alelo correspondente à cor preta, certo? Já as fêmeas, por serem XX, né, elas podem ter as duas versões diferentes. E isso explica o fato das fêmeas poderem ter as duas cores ao mesmo tempo, né? Outra coisa importante de se entender é o porquê disso. Embora nessa questão não seja tratado, né, na do vestibular Albert Einstein, sim, o porquê dessas manchas é o fato da inativação de um dos X. Então, a gente chama de cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr, aquele X que foi inativado ainda na fase do desenvolvimento embrionário. Como isso acontece aleatoriamente, a fêmea ela pode ter X de origem materna que foi desativado, em outras células o X de origem paterna. Então, isso acarreta em uma expressividade variável. Então, vai ter regiões do corpo em que o X inativado é o X portador do alelo do laranja. E aí ali vai estar ativo o da cor preta. Então ali ela vai apresentar essa cor. Em outros pode ser o contrário, inverso, certo? Então vamos lá ao enunciado e dessa questão específica, que apesar de ser da cor da pelagem dos gatos como do Albert Einstein, trata de uma forma bem diferente, então vale a pena aqui para nos enriquecer em relação a esse conteúdo. A cor da pelagem em gatos é determinada pelo gene azão, localizado no cromossomo X. Então, quando está localizado no cromossomo X, a gente fala que é uma herança ligada ao sexo ou ligada ao X, tá? Uma herança sexual. As fêmeas podem apresentar pelagem laranja, preta ou tartaruga. Aqui ele chama de tartaruga, ó, o caso em que as duas pelagens laranja e preta se manifestam. Os machos podem apresentar pelagem laranja ou preta, porém, em casos excepcionais, podem apresentar pelagem tartaruga. Opa, como assim, né? Que casos excepcionais são esses? Bom, vocês já podem ir olhando aqui na minha resolução, né? Essa síndrome de Klinefelter, que acontece não somente em humanos, pode acontecer em gatos também. A figura mostra as composições cromossômica e alélica referentes às cores das pelagens em fêmeas e machos. Então, aqui a gente vê, no caso dos machos, né, eles têm um cromossomo X, um cromossomo Y. Então, ele só pode ter uma das versões, né, tanto aqui quanto aqui. Aqui ele tá com a versão, ele põe o azão para laranja. E aqui o macho ele está com a versão azinho, que ele coloca aqui como o alelo para determinar a cor preta. Então, ele só pode ter esses, né? A fêmea, para ser laranja, ela precisa ter os dois alelos iguais para o laranja, tá? Porque se ela for heterozigota, ela vai apresentar as duas coisas, né? E aqui também, a fêmea, para ser preta, a mesma coisa, ela tem que ser homozigota. Então, a fêmea, ela tem, né, a possibilidade de ser heterozigota, já que ela possui dois X. Nesse caso, é que então ela vai apresentar a pelagem que ele chama de pelagem tartaruga, que na verdade é quando apresenta as duas coisas ao mesmo tempo, né? Essa expressividade variável, conforme eu comentei, por conta da cromatina sexual, um dos X inativados. O que que ele quer saber? Apresente o genótipo de um gato macho de pelagem laranja. Bom, o macho ele é XY, é herança ligada ao X. Então, para ele ser laranja, conforme mostra aqui, ó, X azão e o Y sem nada, tá? Então, o genótipo ele já está explicitado aqui
né, nessa figura que ele põe para ilustrar o cromossomo. Então, bem tranquilo, né? X razão, Y, isso já está aqui, inclusive. Como é classificado o tipo de herança genética descrito no texto? Ele é classificado como herança ligada ao sexo, ele mesmo coloca aqui que é ligado ao X, né? Em algum momento aqui ele coloca, acho que aqui, ó, logo no início, né? Localizado no cromossomo X, então é uma herança ligada ao X ou ligada ao sexo, tá? Então a A, bem tranquilinha. Aí ele vem para B. Qual deve ser o genótipo de um macho com pelagem tartaruga? Opa, como assim? Então, como ele diz aqui, ó, é em casos excepcionais. Porque normalmente, corriqueiramente, o macho ele vai ser hemizigoto, ele é XY, então ele vai ter a versão do alelo que é para a cor laranja ou a versão do alelo que é para a cor preta. Mas em casos excepcionais, como ele bem menciona aqui, pode acontecer de, por uma anomalia cromossômica, ele ter 2x, e aí ser XXY, que é um caso de síndrome de Klinefelter. Nesse caso, por ter 2x, ele pode apresentar duas versões diferentes, né, e ser heterozigoto. Nesses casos, também vai ocorrer a inativação de um dos X, tá? Então, quando tem 2x, como no caso de uma anomalia assim, vai acontecer assim como acontece nas mulheres. Um desses X vai ser inativado, e vai ser aleatoriamente também. Então, assim como acontece nas fêmeas, esse macho com síndrome de Klinefelter também vai ter uma expressividade variável. Tem algumas células do X portando o alelo do laranja que vai estar inativado, em outras o X com alelo para a cor preta, tá? Não tem como ele ter as duas versões sendo só XY, tá? Então é somente em casos excepcionais, como no caso aqui de uma síndrome de Klinefelter, que apesar de ter 2x, o fato de ter esse Y faz com que ele tenha o fenótipo de um macho. E ele ainda continua. Qual a probabilidade de cruzamento entre uma fêmea com pelagem tartaruga e um macho preto gerar uma fêmea de pelagem tartaruga? Então, aqui, gente, é cruzamento, né? Os genótipos a gente já tem, por ser uma herança ligada ao sexo, é fácil de determinar. Se a fêmea é pelagem tartaruga é uma fêmea heterozigota. Então, aqui tá a fêmea, ó. X azão, que é o alelo que ele põe para o laranja, X azinho, que é o alelo que ele põe para preto. E o macho, ele diz que é preto, então só tem um genótipo possível, né? O X com esse alelozinho que ele diz que é para cor preta Y. Então a gente coloca aqui no cruzamento, no quadro de Pinet, os genótipos, e aí vamos fazer as tiragens dos gametas. Então, essa fêmea aqui, que é com a pelagem tartaruga, ela pode ter esse gameta Xazão e esse Xazinho. Então, olha aqui, coloquei os gametas da fêmea. E esse macho aqui, que é a pelagem preta, ele pode ter esse gameta Xazinho e Y. Quando a gente faz o cruzamento, ó, Xazão, Xazinho, que é uma fêmea heterozigoto, que é o que ele quer, ó. Gerar uma fêmea de pelagem tartaruga. Então, essa daqui vai ser, por isso que eu já circulei. Xazinho, Xazinho, não, essa daqui vai ser uma fêmea de pelagem preta. Y, Xazão, a gente põe X na frente, Xazão Y vai ser um macho, não quer um macho, ele quer uma fêmea, um macho de cor laranja, e aqui, Xazinho Y vai ser um macho de cor preta. Então, a probabilidade de ser uma fêmea de pelagem tartaruga é de apenas 1 em 4, ou ainda 25%, tá? Então, apesar de trazer o caso da cor da pelagem dos gatos, ele traz de uma forma diferente do vestibular Albert Einstein. Então, acho interessante, vale complementar aí para a nossa compreensão desse assunto. Você vê que ele não foca tanto na questão da cromatina sexual, expressividade variável, né? Ele foca aqui mais em cruzamento e ainda apresenta essa questão improvável aqui, né, que é a do macho com a pelagem tartaruga. Então, a pessoa teria que ir além aqui para supor uma anomalia, já que ele põe aqui casos excepcionais. Certo, pessoal? Eu espero que tenha ajudado. Até uma próxima. Tchau, tchau.